Você está com uma entrevista de emprego online agendada ou quer tirar todas as suas dúvidas de como se preparar para esse tipo de entrevista? Então hoje você vai ter dicas práticas de como se portar e o que você deve fazer para se preparar para a entrevista online. Então fique aqui neste vídeo e vem comigo. E aí pessoal, eu sou o Lucas Elemar Ribeiro, profissional de área de RH. E este canal aqui é feito para você que busca se desenvolver na sua carreira profissional, então seja muito bem-vindo. A modalidade de entrevista online está cada vez mais em alta, principalmente depois da pandemia Covid-19, porque muitas empresas se obrigaram a usar a forma de trabalho remoto e por este motivo eles fazem mais entrevista online. Eu mesmo recentemente estava trabalhando como gerente de recrutamento nacional, onde eu fazia somente entrevista online com os candidatos. Então é uma modalidade que está muito em alta e muito candidato, na hora que o recrutador avisa a nossa entrevista vai ser online, ele se assusta, ele não sabe como que ele vai fazer, o cenário que ele vai colocar, a roupa que ele vai vestir, ele não sabe se a internet dele vai ser uma internet boa, ele não sabe como ele vai fazer essa entrevista online e muito menos a plataforma que ele vai utilizar, porque se você não sabe, tem mais de uma plataforma que é utilizada para esse tipo de entrevista online e logo você já vai saber qual que são essas plataformas. A primeira coisa que deve ser feita, independente se é uma entrevista online ou uma entrevista presencial, sempre vai ser a preparação. É muito importante você se preparar para a entrevista de emprego. E como que você vai se preparar? Bom, para se preparar para a entrevista de emprego, você precisa pesquisar sobre a empresa pela qual você está disputando uma vaga de emprego. Você vai pesquisar sobre a missão, a visão, os valores da empresa, você vai pesquisar os projetos que ela tem em andamento, você vai pesquisar as últimas conquistas que ela teve, você vai pesquisar as redes sociais dessa empresa, por exemplo, LinkedIn, Instagram, e vai ver as postagens que elas estão colocando ali. E assim você vai ter respostas mais assertivas e você também vai mostrar para o recrutador que você está muito interessado na vaga de emprego, porque só pesquisa sobre a empresa quem realmente está interessado na vaga de emprego. Então, se você fizer o trabalho de casa, pesquisar sobre a empresa, ver qual que é a missão, os valores, os projetos que ela está em andamento, a sua entrevista vai se sair muito melhor daquilo que você estava esperando. Porque quando o recrutador te fizer uma pergunta, o que você acha da missão da empresa, você é de acordo com os valores da empresa, você vai saber responder. E é muito importante que você saiba responder essas perguntas. E falando sobre perguntas, uma dica para você é você pesquisar possíveis perguntas feitas na entrevista de emprego. E se você não sabe quais que são as perguntas que mais caem na entrevista de emprego, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir algumas perguntas que mais caem na entrevista de emprego. Mas basicamente as perguntas que vão cair é: fale-me sobre você, por que você quer trabalhar na nossa empresa, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, por que eu devo te contratar e algumas perguntas desse tipo. Então é muito bom que você anote essas possíveis perguntas que vão cair na sua entrevista de emprego e treine em casa. Vai na frente do espelho e treine, ou peça para algum familiar seu, para algum amigo seu, fazer essas perguntas para você. Peça para ele te perguntar e você tentar responder de acordo com o que você acha que é o certo para essa resposta. E muito importante, para responder essas perguntas, é bom que você leia atentamente a descrição da vaga, para você saber as qualidades e requisitos necessários que você precisa ter. Assim você já vai saber como responder de forma mais assertiva. Foque também em destacar as suas habilidades e conquistas mais relevantes na sua carreira. O segundo passo para você se preparar para a sua entrevista online é você analisar suas configurações técnicas. Nessa parte entra internet, fone de ouvido, tudo que é relacionado à conexão que você vai estar fazendo a entrevista online. É muito importante que antes da sua entrevista você teste a sua internet para ver se ela está estável e rápida o suficiente para produzir o vídeo. E para fazer isso, eu recomendo que você peça para um amigo seu, para sua mãe, para seu pai, para sua namorada, quem tiver ao seu alcance ou à sua disposição, para testar uma chamada de vídeo com você pela mesma plataforma que você vai fazer a sua entrevista de emprego. Assim você vai saber se a sua internet está fluindo bem, se está travando, porque você deve ficar com medo de chegar na hora da sua entrevista e você começar a falar que você não está livre disso acontecer, porque problemas técnicos podem acontecer, porque vai ser uma entrevista real, né? Mas você testando a sua conexão, fazendo
fazendo esse teste de videochamada com um amigo seu, com algum conhecido, você já vai se antecipar para possíveis problemas. Se você notar que está com a internet fraca, que está travando seu vídeo, na hora da sua entrevista você pede para todos da sua casa, se mora mais de alguém na sua casa, para todos desligar a conexão no momento que você vai fazer a sua entrevista para ela fluir melhor. Ou você avisa o recrutador, olha, minha internet aqui ela não está muito boa, ela está falhando um pouco. Então eu já peço desculpa se em algum momento do vídeo der alguma travada, mas você não vai deixar de fazer a sua entrevista por causa disso. Para fazer a sua entrevista online, eu recomendo que você procure um lugar tranquilo e silencioso para você fazer a sua entrevista. Geralmente, avise a sua família que você vai ter uma entrevista. Peça para eles, por determinado momento, eu peço que vocês não me chamem, que vocês tentem não fazer tanto barulho, porque eu vou estar numa entrevista, que é muito importante para minha carreira, eu dependo dessa entrevista para conseguir um emprego de trabalho que vai mudar a minha vida. Isso, você fala o que você quiser aí para sua família, mas você pede para eles que nesse momento você vai estar fazendo uma entrevista. Então procure um lugar silencioso, um lugar que seja calmo, que você consiga se concentrar apenas na sua entrevista de emprego. Como eu disse, imprevistos podem acontecer e você não está livre de ter algum barulho na sua entrevista, porque é uma videochamada e isso pode acontecer. Vai que o seu vizinho chega na hora e te chama para ir lá jogar um futebol ou alguma coisa. Então, se você puder antecipar essas coisas e avisar que você vai estar nesse momento, já vai te ajudar muito. E outra coisa, procure um lugar sempre com uma boa iluminação e uma parede que seja neutra. Se possível, se você tiver uma parede que seja meia neutra e perto de uma janela que tenha uma boa claridade, é muito bom. Então, se você conseguir isso, está perfeito. Mas se você não conseguir, vai aonde você puder mesmo, porque é na sua casa e não tem como que você mudar de casa para fazer uma entrevista de emprego, não é mesmo? Então, se você conseguir, tente fazer numa parede que seja mais neutra e que tenha uma boa claridade, uma boa iluminação. Se você não conseguir, não tem problema, o recrutador também vai entender isso. Só que, claro, cuide para não gravar ali numa parte que esteja tudo desorganizado, tudo bagunçado, que ele já vai ter uma percepção errada de você. Tente pelo menos deixar tudo organizado no seu devido lugar para poder fazer a entrevista de forma certa. Teste seu microfone, se você for usar aqueles microfones de lapela que você vai colocar aqui assim, teste ele, vê se ele está funcionando adequadamente. Teste a sua câmera para ver se ela está captando bem a sua imagem. E teste a plataforma que você vai fazer essa entrevista online. As plataformas que mais são utilizadas para fazer entrevista online é o Skype, o Google Meet e o Zoom. Essas plataformas geralmente são usadas por todas as empresas para fazer reuniões e entrevistas com os candidatos. Teste a plataforma, o aplicativo que vai ser usado com antecedência, para você não chegar na hora da entrevista e ter que baixar, se você vai baixar no seu celular ou no seu notebook, e o aplicativo não rodar, não for compatível com o seu aparelho e dar algum problema que você não sabe resolver. E também é bom você baixar com antecedência para você testar e saber como utilizar, porque não adianta você baixar e querer entrar na entrevista de emprego online e você não saber usar a plataforma ou aplicativo que está sendo feita a entrevista. Então é muito importante que você teste isso. Por exemplo, isso que está acontecendo agora. Eu combinei com o meu cachorro para ele acuar aqui no fundo para você ver que isso acontece na realidade, né? Brincadeiras à parte. Para você ver que isso acontece e você não tem como impedir numa entrevista. Então é bom que você se prepare e ache um lugar adequado para isso. Mas imprevistos acontecem e vai acontecer nessa entrevista, isso é inevitável. Alguma coisa sempre acontece em entrevista de emprego online. Então fica calmo que se acontecer isso com você, continua a entrevista, né? Ignora se algum som aí aconteceu, continua essa entrevista normal. Mas eu recomendo que você utilize fones de ouvido para impedir um pouco desse som externo. Porque quando você utiliza os fones de ouvido, o seu áudio sai melhor para o recrutador e fica apenas o som que ele está escutando, não fica um som externo. E é muito importante, se você for falar pelo microfone do seu fone de ouvido, cuide para não falar muito perto da sua boca, porque quando você fala assim ou deixa ele aqui e você se movimenta demais, fica um chiado muito horrível no ouvido do recrutador. Então tome cuidado com essa parte, coloque fone de ouvido, mas cuide para ele não ficar mexendo muito e nem você falar muito perto aqui do microfone do seu fone de ouvido.
É muito importante você também tomar cuidado com a roupa que você vai escolher para fazer essa entrevista online. Não é porque é uma entrevista online que você está na sua casa que você pode fazer com qualquer tipo de roupa. Se você vai fazer uma entrevista, é uma entrevista do mesmo jeito. Se você vai fazer uma entrevista online, é a mesma coisa que uma entrevista presencial. Então você precisa se vestir de forma correta, como se você fosse para uma entrevista presencial de verdade. Então, se é uma entrevista ali que você vai ter que usar um terno, coloque um terno por completo. Se você vai usar uma camisa, use uma camisa e a calça que você vai usar. Não adianta você só colocar a camisa e estar de pijama por baixo, né? Porque às vezes vai que acontece um imprevisto e você precisa levantar, ou você precisa dar um exemplo de alguma coisa que você vai ter que sair do seu lugar e você tá só com a parte de cima e a parte de baixo tá com a parte que você usa em casa ali. Então tome cuidado com a sua vestimenta. Se você vai fazer uma entrevista online, vista-se como se você fosse para uma entrevista de verdade. E cuide bastante com o visual, para ter uma boa comunicação entre você e o recrutador. Quando eu me refiro ao visual, eu digo a posição do celular que você vai colocar, ou o seu notebook, não sei qual que você vai utilizar para a sua entrevista, mas tome cuidado nessa parte. Se você vai usar um celular, tente não ficar segurando ele na sua mão, ali que ele vai ficar mexendo, ou que vai aparecer só o seu queixo para cima, ou vai aparecer uma parte do seu corpo. Tente fazer um enquadramento, basicamente como está nesse vídeo assim, que pegue essa parte aqui para cima e o seu rosto fique bem visível e as suas mãos, se você precisar dar um exemplo ou gesticular, fiquem visíveis. Então procure colocar uma base sólida que não vai mexer nem tremer e que fique parado ali de acordo com a posição que você deseja. E sempre olhe direto na câmera. Se você se sentir um pouco envergonhado, não precisa olhar a todo momento. Mas quando você for responder alguma pergunta que ele fizer para você, tente olhar diretamente para a câmera, que você vai olhar diretamente nos olhos do recrutador. Que nem eu estou fazendo aqui com você agora. Estou olhando diretamente para a câmera, estou olhando diretamente para os seus olhos que você está assistindo aí do outro lado. Então, quando você for responder alguma pergunta, tente fazer desta forma. Cuide muito da postura que você vai ficar, tente não ficar bocejando porque você está em casa, tente não ficar com a mão no queixo ou com alguma coisa desse tipo. Fique com a postura correta, olhando para a câmera e responda de forma atenta. E uma dica para você responder as perguntas é você fazer uma colinha e deixar do lado ali do seu notebook ou do lado onde você vai colocar o seu telefone, uma colinha sobre a empresa e sobre perguntas que vão ser feitas, sobre dados que você precisa saber sobre a empresa, e na hora de responder essas perguntas você não vai ficar lendo essa colinha. Você vai dar uma olhada assim e vai responder, mas é mais para você não se perder, são tópicos, não para você ficar lendo ali, porque o recrutador ele nota quando você está lendo uma resposta para ele. É muito importante que você tenha uma comunicação clara com o recrutador, uma comunicação que não tenha interrupções ou que você erre, que fique repetindo, que precise falar várias vezes a mesma coisa. Então, por isso eu te digo para você treinar em casa, treine na frente do espelho, peça para algum familiar seu fazer uma simulação de entrevista com você online, né, de preferência, não adianta só fazer as perguntas, faça online para testar já na prática. E uma dica para você é você preparar perguntas para fazer para o recrutador. Então, como você pesquisou sobre a empresa, faça perguntas, por exemplo, sobre a cultura da empresa, sobre os planos de projeto que eles têm para o futuro, o que eles esperam do candidato, né, que eles vão selecionar, qual que é o candidato ideal para trabalhar na empresa. Então, esse tipo de pergunta que você pode fazer para o recrutador e já vai mostrar para ele que você tem um interesse muito a mais que os outros candidatos, porque você pesquisou sobre a empresa, você está fazendo perguntas sobre a empresa e você está agregando valor aí na entrevista de emprego. Você está mostrando que você realmente é um profissional que tem capacidade, que tem diálogo e que sabe gerir aí de forma correta uma entrevista de emprego. E mais uma vez, esteja preparado para imprevistos. A sua internet pode cair, ninguém está livre de acabar a energia, dar um pane, queimar o computador, sei lá o que pode acontecer. Mas na entrevista de emprego online nada é impossível. E se alguma coisa acontecer com você, mantenha calma, respire fundo e tente achar alguma solução ali para sua conexão. Se o vídeo travou, tente trocar de aparelho, né? Então eu recomendo também que você baixe a plataforma, o aplicativo em mais de um dispositivo, porque se der algum problema no seu aparelho,
você tenta entrar pelo outro aparelho, tenta entrar em contato com o recrutador e tenta solucionar este problema, porque imprevistos podem acontecer. E depois que você finalizou sua entrevista de emprego, agradeça ao recrutador pelo tempo dedicado, pela entrevista que ele fez com você, agradeça pela oportunidade de estar passando pelo processo seletivo. Tente mandar um e-mail para o recrutador agradecendo, formalmente pela entrevista que ele fez com você, destacando o interesse que você tem em trabalhar na empresa, o interesse que você tem na vaga que você está disputando, e tente mandar esse e-mail num prazo de 24 horas, tá? Assim, depois que você terminou sua entrevista, já vai lá, começa a escrever o e-mail e tenta mandar esse e-mail com o mais breve possível para o seu recrutador. Então, recapitulando alguns pontos importantes para você ir bem na sua entrevista de emprego online, é você se preparar, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a missão, a visão, os valores e os projetos que ela tem em andamento. Teste o aplicativo ou a plataforma que você vai utilizar na sua entrevista de emprego, teste seu microfone, teste sua câmera, use fones de ouvido, Peça para alguém testar a videochamada com você, peça para alguém te fazer perguntas sobre a empresa e perguntas que vão cair na entrevista de emprego. Teste na frente do espelho a sua entrevista, teste você falando como se você estivesse falando com o recrutador. Tome cuidado com o cenário, então já deixe o cenário preparado, escolhido. Avise aí a sua família, avise seus conhecidos que podem chegar no momento que você vai estar numa entrevista de emprego, para eles não te atrapalharem. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deste conteúdo, se este vídeo te ajudou, deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui a gente traz conteúdo para te ajudar na sua carreira profissional. E não esquece de compartilhar com aquele seu amigo, com aquele seu parente que está passando por um processo seletivo. E eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir depois que terminar esse vídeo, que é sobre 4 perguntas mais feitas na entrevista de emprego, e esse vídeo aqui que é como se preparar para uma entrevista de emprego. Então já corre lá e assiste. E até o próximo vídeo. Valeu!